Boa tarde, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo transborde em nossos corações. Aqui já estamos juntos para o culto no canal Esperança do Porvir. E eu convido a você para me acompanhar na oração que estarei fazendo e em seguida estarei lendo a palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, eterno e glorioso Pai, nós te rendemos graça de todo o coração, porque, Senhor, Tu és bom. E aqui estamos sob o efeito desta bondade, que recebemos mediante a aceitação pública do Senhor Jesus Cristo. Quando demos este passo, recebemos o perdão dos nossos pecados, a purificação do nosso ser, e aqui estamos, meu Deus, para expressar nossa gratidão através desse trabalho. Nos ajuda em tudo, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora eu convido a você para lermos no capítulo 3 de 2 Timóteo, a partir do versículo 14, onde lemos: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém. Para acontecer a salvação na vida de alguém, é preciso a fusão de dois atributos. Um que vem de Deus e outro que vem do homem. O atributo que vem de Deus é a graça, e o atributo que vem do homem é a fé. Observe a descrição dessa verdade no capítulo 2 de Efésios, no versículo 8, onde Paulo diz: Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obra para que ninguém se glorie, porque somos feitura deles, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Então, da parte de Deus é graça e da parte do homem é fé. Mas o que é fé? Fé, para o efeito de estudo, é a certeza das coisas que não se veem e a convicção de fatos que se esperam. Isso está no capítulo 11 de Hebreus, versículo 1. Mas no sentido prático, fé é crença mais confiança. Esta é a fé operante. A fé que nos capacita a receber a bênção maior que a graça traz, a salvação. A fé atrai a nós a justificação. A justificação nos leva à salvação. E a salvação nos capacita e nos leva à prática das boas obras. É preciso que se diga, em termos de aviso, que existe a fé morta, que não produz fruto nenhum, obra nenhuma, e existe a fé viva, que é a fé que produz as obras. Isso está descrito por Tiago no capítulo 2 da sua carta, no versículo 14, onde ele diz: Meus irmãos, qual é o proveito de alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã tiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos,
sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obra, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obra. Mostra-me esta tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. O que temos aqui é exatamente o que nós acabamos de falar. A fé que não produz frutos, obras, é uma fé morta. Nós bem sabemos que as más obras nós não precisamos aprender. Nós já nascemos sabendo. Só precisamos desenvolver. Só a pessoa crescer naturalmente que o que é mal se desenvolve na vida dele. E as más obras, que são frutos do pecado, elas aparecem não como uma prática, mas como fruto mesmo. Mas as boas obras, que é fruto da fé, precisamos aprender. Vejamos como o homem aprende as boas obras. No capítulo 3 de 2 Timóteo, no versículo 16 e 17, texto que nós lemos no início, diz assim, porque a Escritura é inspirada para o ensino, para a correção, para a educação na justiça. E no versículo 17 diz, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Está vendo? O homem precisa aprender a praticar as boas obras. E não apenas praticar, mas se habilitar nessa prática. Desta forma, ele cresce na fé, ele cresce no conhecimento, ele cresce na graça, ele cresce em todos os aspectos da vida cristã. E vamos ver como Deus trata uma pessoa que vive por fé. No capítulo 10 de Hebreus, no versículo 38, ele diz, o meu justo viverá por fé, mas se ele recuar, nele não se compraz a minha alma. Com isto o Senhor está dizendo que quem vive por fé, a alma dele se compraz naquela pessoa. E ele dá um testemunho dizendo, o meu justo. Nós sabemos que tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, nos garante que não há um justo, nenhum sequer. E aqui Deus destaca o homem que vive por fé e classifica-o como justo, dizendo, o meu justo viverá por fé. Esse é o testemunho que os céus dá de alguém que vive por fé. Mas, vamos ver o testemunho que o mundo dá daquele que vive por fé. A fé viva, que tem obras, que pratica obras. Então Jesus Cristo diz, no capítulo 5 de Mateus, no versículo 16, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Está vendo o que faz um homem que vive por fé? As obras dele são vistas pelo mundo e essas obras produzem nos homens a glorificação a Deus. Graças a Deus que o testemunho que Deus dá de nós é olhando para a nossa fé e o testemunho que o mundo dá é olhando para as nossas obras. O que Deus quer ver no homem é fé e o mundo quer ver obras. Mas vem cá. No texto que nós lemos há pouco, em Hebreus 10, 38, Deus fala do homem que vive por fé e faz uma advertência. Olha o que ele diz. O meu justo viverá pela fé, mas se ele recuar, nele não se compraz a minha alma. Vou repetir o texto. O meu justo viverá pela fé, mas se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. O que significa retroceder?
significa apostatar. Então, retroceder e apostatar são a mesma coisa. No capítulo 4 de 1 Timóteo, no versículo 1, o apóstolo diz: o Espírito afirma que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé por darem ouvido a espírito enganador. Apostatar ou retroceder significa buscar a justificação por obra e não pela fé. Porque bem sabemos que em Romanos 5:1 o apóstolo diz que pela fé sois justificado, dizendo: justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, a fé é a maior bênção. Eu não consigo nem descrever, no efeito dessas colocações, eu não consigo nem descrever o valor da fé para Deus. Talvez para nós não tenha tanto, mas para Deus é grandioso. E Deus avisa que aquele que apostata da fé, que retrocede da fé e busca viver por obra, acontece com ele uma coisa que não poderia acontecer pior. Ele diz no capítulo 5 de Gálatas, no versículo 4, que quem faz isso se desliga de Cristo e se desliga da graça. Que desastre, que história feia é esta? Alguém se desligar da graça e se desligar de Cristo Jesus? Meu querido, o que Deus fez por nós, Ele fez uma vez por toda. Ele fez para sempre. Nós não precisamos fazer mais nada para acrescentar nada no que Ele fez por nós. Porque o que Ele fez não só não tem prazo de validade, como se renova cada manhã. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Amém. Posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar